Bom, então vamos direto ao ponto, sem mais delongas, sem mais apurrinhações, não quero perturbar aí o juiz de vocês, porque vocês estão doidos para colocar a mão na massa e entender como vocês vão fazer a precificação do serviço de vocês. O mais importante é que essa planilha ela foi construída para pensar nisso, mas para pensar também uma visão sobre aquilo que você precisa tirar dentro do teu negócio, né, como salário. Então você vai conseguir enxergar e simular isso. Ah, Wesley, eu quero tirar desse meu serviço R$ 5.000. A gente vai colocar aqui e a gente vai ver quantos serviços você precisa fazer para poder a empresa, né, o teu negócio te remunerar em R$ 5.000 e ainda deixar algum lucro. Cara, 5 é pesado, eu vou ter que fazer muito serviço. Ah, vamos colocar 3, tá? Então, essa planilha ela é orientativa porque ela serve para vários tipos de serviço, mas ela traz uma visão muito abrangente sobre como é que o teu preço vai sendo construído a partir das tuas despesas e dos teus custos. Então, a chave aqui é a gente entender como é que a gente preenche ela e ir criando os cenários e as simulações para poder entender se eu posso aumentar meu preço, se eu consigo baixar um pouco mais meu preço, se o salário que eu coloquei aqui para mim está muito alto, se eu consigo agora nesse momento contratar um marketing digital, quantas consultas eu vou ter que fazer a mais, ou quantos serviços eu vou ter que prestar a mais para poder ter aquele marketing digital aqui dentro da minha empresa. A planilha vai trazer essa visão para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam ela e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem aí nos meus canais, que na medida do possível eu vou tentando atender todo mundo e esclarecer aí as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Basicamente, né, a planilha ela é uma construção, vou abrir ela aqui para vocês, ela é uma construção em abas que vocês têm que ficarem atentos aos campos verdes, tá? Esses campinhos verdes aqui mais escuros, eles são os campos que estão abertos, eles não têm fórmula para vocês digitarem livremente, seja para colocar um valor, seja para colocar um texto, tá? Então, ó, despesas fixas, despesas variáveis, vocês vão observar que só tem ó, esses 3 espaços aqui para vocês colocarem informações, eu vou já explicar sobre eles, e aí depois vocês vão conseguir visualizar aí o resumão de tudo, e aqui vocês vão poder, digamos, colocar também algumas informações nessa última aba. Aí vamos lá uma a uma para que vocês entendam. Eu vou pegar aqui o caso de uma médica que alugou uma clínica para poder fazer atendimentos pela manhã. Tá? Ela colocou aqui que ela quer só atender pela manhã, ela quer fazer atendimentos de 1 hora, são 100 horas por mês que ela quer dedicar a essa clínica. Essa clínica tem uma recepção, então ela vai ter uma pessoa lá para cuidar da agenda dela, né, para recepcionar os clientes dela. Então, o meu custo de mão de obra direta, que é a minha mão de obra direta dedicada na prestação de serviço, é apenas da médica. Então, tá aqui a médica, ela quer tirar 10.000, ela quer dedicar 100 horas, isso é as manhãs dela por mês, a consulta dela é de 1 hora, e aí aqui vai automaticamente encontrar o custo por serviço, o custo da médica por serviço, né? Quanto ela custa para a execução daquele serviço baseado no que ela quer ganhar, tá? 10.000. Vamos supor que nesse atendimento aqui, ou na prestação desse serviço, você tivesse uma auxiliar. Você iria colocar aqui, ó, na hora que eu for prestar esse serviço, eu tenho aqui uma auxiliar, vai colocar quantas são, o valor dela, se ela vai estar as mesmas manhãs com você, ou não, ela vai estar menos, ou ela vai estar mais na prestação desse serviço. E aí você preenche essas informações aqui. A próxima aba são a dos custos variáveis, tá? E aí, quero fazer aqui uma observação, que muitos profissionais da área de serviço, eles negligenciam isso aqui, porque eles não lembram que existem coisas que acontecem dentro da prestação de serviço deles, existem alguns custos que eles não colocam isso na ponta do lápis. Vou dar um exemplo aqui de uma médica, esse aqui é um caso real, de uma médica que eu atendi, que ela, toda consulta era uma consulta infantil, ela dava um brinquedo para a criança, ela tinha um lanchinho lá dentro do atendimento dela, né, onde ela servia um cafezinho com um biscoito para o pai e para a criança alguma coisa saudável lá, que ela tinha uns snackzinhos saudáveis que ela tinha. E além disso, ela entregava uma pasta para o pai. Ela utilizava descartáveis, por exemplo, para ver a língua da criança, para para higienização da bancada. Então, assim, havia uma série de custos na prestação do serviço, naquele atendimento, naquela consulta, que ela não tinha incorporado isso na precificação dela. Então, vocês vão ter que incorporar aqui. Aqui eu coloquei de uma forma bem resumida, né? Juntei tudo aqui e disse, olha, cada consulta custa para ela R$ 39, entre o lanchinho, entre o mimo, a pasta, os materiais descartáveis que ela utiliza. Mas vocês poderiam descrever aqui, sabe? Lenço umedecido,
brinquedo, lanchinho, café. Vocês poderiam ir descrevendo aqui e detalhando. Por exemplo, o pessoal na área de tecnologia faz, sei lá, manutenção. O que é que vocês gastam numa manutenção dessa? De cabeamento, né? De conector, de, de lâmina para o estilete. Para cada atendimento, aquilo que vocês gastam naquele atendimento de material, que são custos variáveis, isso é, eles só acontecem, esses custos só acontecem quando vocês estão prestando serviço, vocês vão colocar todos aqui, tá? Depois nós vamos para as despesas fixas, aqui são ilustrativas, por exemplo, a médica, ela definiu que ela queria tirar, além dos 10 mil dela como médica, ela queria tirar um prolabore de 2.500 para poder ela cuidar da clínica. Ela não é a gestora da clínica, então a clínica tem que pagar um salário para ela fazer a gestão da clínica. A gestão financeira, lançar, emitir as notas fiscais, a interação com o contador. Então, existe um trabalho administrativo aqui, né, que precisa ser remunerado. Nesse caso específico, a gente colocou aqui um custo de R$ 2.500 que a clínica vai pagar a ela, a clínica dela própria vai pagar a ela R$ 2.500 como prolabore por essa gestão. Aqueles 10 mil lá da primeira aba são pela prestação do serviço, esses 2.500 são para o salário do empreendedor, né? Do sócio, no caso ela é sozinha, mas da sócia que opera, né? Que faz a gestão da clínica. E aí ela colocou aqui um salário de um colaborador, colocou benefícios, colocou o sistema, colocou um aluguelzinho da sala, aí água, luz, telefone. Aqui vocês vão colocar todas aquelas despesas que são fixas, que independente de vocês terem atendimento ou não, vocês têm essa despesa dentro da clínica de vocês. Então, por exemplo, o aluguel. Não importa se você vai ter atendimento ou não, no final do mês, né, no dia primeiro você vai ter que pagar o aluguel. O colaborador, não importa se você teve atendimento ou não, você vai ter que pagar a secretária. O teu prolabore como dono do negócio, não importa o que aconteça, se não tiver nenhum atendimento, você deveria perceber o prolabore, porque existem outras tarefas que não só a atuação como médica dentro da clínica, que você fez durante o mês. Então a clínica deveria correr atrás dessa grana para remunerar pelo menos o sócio operador, que no caso é a médica, para pagar a ela o mínimo por ela ter feito a gestão da clínica, por ela ter feito a operação da clínica funcionar, mesmo que não tivesse atendimento, tá? E aí, esse inclusive é o conceito de prolabore, essa é a visão de prolabore, tá? Vamos seguir. Bom, então agora a gente vai para a aba das despesas variáveis. A gente basicamente tem 3 campos aqui para preencher. Um de comissões, caso você na prestação de serviço, né, você pague comissão para alguém. Ah, cada serviço que alguém me trouxer, eu pago aqui uma comissão, seja secretário ou uma pessoa externa. O imposto, tá? Você vai colocar aqui, conversar com o teu contador, tua empresa for do Simples, microempresa, você vai colocar aqui e ver qual é a alíquota de imposto por cada serviço. Ah, Wesley, eu sou MEI. Ah, então você zera aqui e lá na aba de despesas fixas você coloca o teu custo mensal do MEI, tá? Você vai colocar lá naquela aba de despesas fixas. E o markup para poder chegar no preço de venda que você, ao fazer uma análise de mercado, entende que é o preço adequado para aquele serviço. Então, no caso dela aqui, está dando um markup de 123% para chegar a R$ 400 aproximadamente, que é o que ela vai cobrar pela consulta. Lembrando que essa é uma planilha orientativa, para nos orientar sobre os caminhos que a gente tem que percorrer na precificação. Vamos supor que ela compreenda que para o nicho de mercado dela e para onde ela está posicionada, né, a clínica dela posicionada, ela conseguiria cobrar R$ 500 por esse serviço. Então a gente vai aumentando aqui o markup para poder chegar lá nos R$ 500 que a gente acredita que é o adequado. 175, pronto, chegamos aqui nos R$ 500. Tá? No caso dela, eu vou deixar 123%, que era o que já eu tinha calculado para ela como R$ 400, um valor de uma consulta interessante para o nicho que ela atende e para o público dela, tá? Então, olhando para a formação do preço, eu tenho 417 meu preço de venda, desses 417, R$ 60 são de impostos, se tivesse comissão apareceria aqui. Aqui são os custos diretos, isso é, a hora dela como médica, lá daquela primeira aba, mais os R$ 39 daqueles custos variáveis que ela usa com descartável, a pasta, o mimo, o lanche e tudo mais. E o que sobra é a margem de contribuição, isso é, de toda consulta que ela fizer, de todo serviço que você prestar, nesse caso aqui vai sobrar 201,14 para que, para me pagar as despesas fixas, o aluguel, o funcionário, a energia, a água. Então, de cada consulta que eu fizer, 201,14 vai se somar, né, para o pagamento dessas despesas fixas. E aí, a gente vai agora para a próxima aba, que é a do ponto de equilíbrio, que aí a gente começa a enxergar toda essa simulação que a gente fez de uma forma
mais ampla, né? Então aqui, ó, vem o preço, de novo, o preço de venda do serviço, os custos diretos que estão aqui alocados nesse serviço, que aí soma a mão de obra, soma aqueles custos variáveis, soma os impostos, e aqui a margem de contribuição que a gente já viu na aba anterior. Vamos supor o seguinte, essa clínica ela não vai dividir com ninguém, tá? Ela está pagando 100% do aluguel, aquela secretária 100% ela está pagando. Então a gente vai colocar aqui que daqueles custos fixos, daquelas despesas fixas que nós desenhamos, aluguel e tal, 100% é dela. Vamos supor que ela fosse rachar com alguém. Cara, eu vou atender de manhã e eu tenho uma parceira que vai atender na parte da tarde e a gente vai ratear esses custos. Aí você colocaria aqui. Se for meio a meio, por exemplo, você colocaria aqui 50% de custos, dos custos lá daquela aba de despesas variáveis seriam seu, os outros 50% seriam da outra profissional. No caso dela, ela não está rachando com ninguém, 100% dos custos lá das despesas fixas é dela. Ela acredita que consegue fazer, são 100 horas que ela quer dedicar por mês, isso é, se ela tivesse com a agenda cheia, ela conseguiria fazer 100 atendimentos, mas ela acredita que ela consegue ter uma agenda hoje de 80%, aproximadamente 80%, isso é, dariam 80 serviços mês. Então ela conseguiria fazer por mês 80 consultas. Para sustentar a operação dela, bastava 56. O que é sustentar a operação? Para sustentar a empresa dela? Paga os 10 mil a ela, paga os custos variáveis lá de cada consulta, paga aluguel, paga funcionário, paga o Prolabore de 2.500, paga imposto. Se tivesse comissão, pagava comissão, né? No caso não tem. Então 56 consultas, 56 serviços seriam suficientes para chegar no ponto de equilíbrio. Isso é, a partir de 56, a próxima consulta que ela fizer é lucro, é dinheiro no bolso dela, da empresa, para fazer caixa. Então, no caso dela, que quer 80, né, que acredita que consegue fazer 80, vai sobrar ao final do mês um caixa de 9.631,65, que a empresa fez por conta dos 80 serviços que ela prestou. Isso é, ela foi remunerada com os 10 mil, depois ela foi remunerada com o Prolabore de 2.500 e ainda sobrou no caixa da empresa isso. Vamos supor que ela só conseguisse fazer 60 consultas nesse mês. Ó, tá vendo como o lucro baixou? Tá? Tá vendo aqui como apenas o serviço 57, 58, 59 e 60 foi o que ajudaram a compor o lucro dela. Porque até o 56º, o que ela estava fazendo era pagar as despesas, sejam elas diretas, fixas, variáveis, da operação dela. Então, essa é uma planilha orientativa. Vou até só fazer um exemplo aqui. Se ela dissesse para mim que, Wesley, eu só consigo fazer 50 consultas, eu acho que eu só consigo metade da agenda, 50. Aí vocês vão ver que vai ficar vermelhinho embaixo, ó. Isso é, ela precisa de 56, 50 não resolve, a empresa dela teria um prejuízo, tá? Então, como eu disse, essa é uma planilha orientativa, vocês podem ir calibrando isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu não quero ter Prolabore, vou zerar o Prolabore. Eu já ganho como médica, acho que a empresa não precisa, nesse momento, me pagar como um Prolabore. Eu preciso das 56 consultas para compor o meu, né, a estrutura da minha empresa. A gente vai aqui voltar para o variável, ó, dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, segue aqui R$ 400, aí nós vamos para lá. Ó. Tá vendo? Ó, mudou para 44 serviços. Então antes o que era 56, né, atendimentos, como ela tirou o Prolabore lá daquela despesa, foi para 44. Ah não, cara, não vamos tirar o Prolabore não, porque o empreendedor precisa ganhar alguma coisa, nem que seja um salário mínimo. Vou botar aqui 1.412, nem que seja um salário mínimo. Aí a gente volta lá para o ponto de equilíbrio e vê, ó. Então, em vez de 56 serviços, 51 serviços ajuda, além de pagar a ela como médico os 10 mil reais, pelo menos um salário mínimo para ela fazer essa gestão da clínica. E aí aqui é onde vocês vão fazendo o jogo de compreensão. Consigo contratar uma segunda pessoa? Será que é possível contratar uma segunda pessoa para fazer um estagiário? Eu vou contratar aqui um estagiário, então além dos R$ 1.600, eu queria um estagiário para de casa mesmo ele me ajudar na rotina. Aí vocês vão aumentar aqui, eu vou pagar R$ 600 para um estagiário, então 1.600 mais 600 vai dar aqui 2.200. Vou botar aqui um estagiário aqui, ó. E aí vocês vão ver que, ó, vai exigir mais consultas para poder pagar esse estagiário. E aí vocês vão avaliando se faz sentido ou não faz sentido aquele markup para aquele preço de venda dentro da estrutura física
que vocês construíram para o negócio de vocês, para o empreender de vocês, tá bom? Espero que a planilha tenha ficado intuitiva e clara para que vocês consigam construir simulações e chegarem aos valores que vocês precisam para o negócio de vocês. O que é mais importante? Bom, então é isso. Espero que a planilha possa ajudar vocês na construção dessa precificação, na compreensão de como vocês entendem o preço de vocês. O mais importante é que o preço ele é só um número. Vocês precisam construir valor em torno do serviço de vocês para que vocês possam estar fugindo de guerras de preço. E essa planilha vai ajudar vocês nisso, a olhar para o mercado, entender se os markups que vocês estão colocando aqui para o negócio de vocês fazem sentido para o volume de trabalho que vocês vão ter, para a quantidade de serviços que vocês precisam prestar. Então, espero que essa planilha possa ajudar vocês. Observem que existem os comentários nas células, nos cantinhos, então se vocês tiverem dúvidas sobre o preenchimento, vocês deem uma olhada por lá. Eu tentei ser o mais rápido, simples e didático possível na construção dessa precificação. Se qualquer dúvida, vocês me chamem aí nos canais disponíveis, que eu tenho o maior prazer de atender todo mundo, tá bom? Um grande abraço.